Olá, a paz do Senhor. Deixa eu colocando aqui já o tema da nossa conversa de hoje, que é a respeito de estudos bíblicos. Muito se pede aqui na Palavra que Alimenta que se fale a respeito de como fazer estudos bíblicos, como começar, como eu posso organizar as ideias, por onde começar. Eu começo pela oração, eu começo pelo texto. Quando eu tiver o texto, o que é que eu faço? E com base nessas perguntas, diante do que eu faço, eu vou buscar explicar para vocês, tá? E desde já, gostaria de fazer um alinhamento de expectativas. Por quê? Não espere um grande passo a passo, porque o foco desse vídeo, dessa live, é justamente fazer algo simples. É chegar num passo a passo simples para que qualquer pessoa, qualquer uma, consiga pegar esses pontos e colocá-los em prática. Muito simples, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho para as pessoas chegarem e aí a gente fala a respeito desses temas. É importantíssimo que a gente entenda que a Bíblia, ela é um livro que a gente tem que estar próximo, a gente tem que fazer, ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E é importantíssimo que a gente tenha intimidade com ela. E é fato que quando a gente tem ferramentas passo a passo, a gente tem experiência, fica muito mais fácil lidar com a palavra de Deus. E eu vou tentar aqui, de uma maneira muito simples, passar um passo a passo e mostrar de maneira prática como isso pode ser feito. Eu creio que se você tem sede da palavra de Deus, vai abençoar você. Se você é essa pessoa que tem sede, se você é uma pessoa que você lê a palavra de Deus, mas às vezes você não entende, ou você até entende, mas não consegue se aprofundar dentro do que você se propõe a fazer, que você pegue um papel e a caneta. Faça o seguinte, pega a sua Bíblia, pega um papel e pega uma caneta. Vamos aprender juntos o básico do básico para que a gente possa então começar estudos bíblicos, tá? Seja para você que quer pregar, seja para você que quer fazer um estudo para você mesmo, seja para você que quer postar um texto na internet. Aqui a gente posta muitos textos na Palavra que Alimenta e partes desses princípios são colocados na prática aqui na Palavra que Alimenta. Então, por favor, se isso é agradável a você, pegue papel, caneta e a sua Bíblia. Vamos fazer aqui um básico do básico para a gente entender como isso funciona. Se você é uma pessoa que você tem mais sede, quer se aprofundar mais, você acha que é muito, vai ser muito básico, caso você considere isso, eu vou te recomendar dois livros muito bons. Esse é o primeiro livro, do David Helm, se chama Pregação Expositiva. Esse livro aqui eu terminei de ler, esse livro abençoou bastante a minha vida, ele passa várias ferramentas práticas de como você pode aprofundar-se no texto, como você faz para não simplesmente usar uma coisa que eu acho interessante nesse livro, que eu guardo e vou guardar sempre, é que ele fala que tem pregadores, pessoas que ministram a palavra, que usam a palavra de Deus como um bêbado usa um poste, mais para se apoiar do que para se iluminar. Isso é verdade. Muitas pessoas têm as suas próprias ideias, colocam a Bíblia como base para apoiar suas ideias e então colocam em prática aquilo. E acabam ministrando isso. Mas a verdade é que a Bíblia deve ser a base. Ela deve nos iluminar diante dos nossos pensamentos. E não ela servir apenas de apoio. E esse livro como um todo, ele passa muitas lições legais. Pregação Expositiva, David Helm. Eu vi que a Ellen perguntou se a live vai ficar gravada assim. Outro livro, para você que talvez considere que seja muito básica essa live, esse passo a passo. Existe um outro livro que eu não terminei de ler, eu estou bem no comecinho, mas tem várias boas recomendações a respeito dele, e é Entendes o que lês, tá? É um livro que o resumo dele aqui na capa diz assim: um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Então ele passa vários ensinamentos legais, pelo que eu vi aqui. Como você lê Salmos? Você lê Salmos da mesma forma que você lê as cartas de Paulo? Como você difere uma coisa da outra? Qual é a diferença da leitura? Quais são as ferramentas que você utiliza? Então esse livro aqui fala bastante a respeito disso. Se você é um exegeta, se você é uma pessoa que tem muitas
ferramentas de hermenêutica, pode ter certeza que essa live vai ser bem básica para você. Mas se você é uma pessoa que tem sede da palavra de Deus e tem dificuldades de colocar estudos em prática, vamos lá ao passo a passo. Eu estou aqui com o computador, eu fiz um negócio correndo aqui, eu ia fazer no papel, mas eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem com o computador. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem. O que eu fiz aqui? Primeiro ponto, como fazer um estudo bíblico, por onde começar? Eu gostaria de passar aqui por esse passo a passo. Tá? Quando eu vou fazer um estudo a respeito da palavra, eu vou mais além do que está aqui, mas esse é o básico. Eu posso te dizer uma coisa, se eu fosse começar do zero, e olha que eu não tenho muita experiência, né? Faz um pouco mais de um ano que eu tenho oportunidades de ministrar a palavra, eu não sou um grande exegeta, eu não sou uma pessoa fluida na hermenêutica, mas eu sou alguém que tem sede da palavra de Deus e aí eu vou criando técnicas para que eu possa me aprofundar nisso. Né? E esse passo a passo aqui é um pouco do que eu sigo. Eu coloco outras coisas quando eu faço, mas eu creio que isso é o básico. Se você está com seu papel e sua caneta, saiba que o primeiro passo, o passo mais importante talvez, digamos que o passo número 1 é a oração. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui. Ore. A Bíblia é um livro que foi escrita por mãos de homens, mas inspirada por Deus. Esteja em espírito de oração, para que o Espírito Santo lhe mostre o que ele imprimiu nas páginas das Escrituras. Naturalmente, a gente lê o texto e o texto da Bíblia é diferente dos outros textos de outros livros. É um texto vivo. E à medida que você o lê, você pode ler um texto hoje e quando você lê esse mesmo texto na semana que vem, o Espírito Santo pode estar ministrando outras coisas ao teu coração, com mais profundidade. Então, assim, a oração ela é essencial para isso, porque apesar de ser um livro que foi escrito por mãos de homens, Deus, o próprio Deus a inspirou. Né? E a gente precisa ter a certeza de que em oração a gente vai alcançar a leitura com a profundidade agradável a Deus. Tá? Então, orem. Primeira coisa que vocês têm que fazer aí é orar. Bom, qual que é o segundo passo? Muitas pessoas têm dificuldade de terminar o texto, o estudo da Bíblia, por quê? Porque elas não delimitam o texto. O segundo passo é importante, você precisa delimitá-lo para que você possa não ter dificuldade em terminar o texto, que você tenha um começo e um fim para você lidar. Não sei se você já fez faculdade, se você já fez, você vai lembrar do TCC. Tem uma parte do TCC que é importantíssima, que é a delimitação do assunto que você vai tratar. Eu coloquei aqui a delimitação do texto, tá? Para caso você escolha um texto. Você também pode fazer um estudo temático, não tem problema nenhum. Você pode seguir esse mesmo passo a passo. Tendo orado e tendo escolhido o texto, seja um texto que você gosta, um texto que você se sentiu direcionado a estudar, você vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Tendo escolhido o texto, que você possa entender o contexto. Não basta você apenas pegar um versículo e você colocar um mundo ali em cima daquele versículo e depois você perceber que o que você colocou em cima daquele versículo na tua explicação, no teu estudo, não tem nada a ver com o contexto. Muitas pessoas até entendem errado, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 33. É um texto que a maioria conhece que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas citam esse versículo dizendo assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É legal esse texto, é legal a forma com que dizem, mas não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Se a gente ler o contexto, os versículos anteriores falam a respeito de comer, a respeito de beber, a respeito de se vestir. Então não é a respeito de riquezas, não é a respeito de ter uma esposa, não é a respeito de ter um marido, é a respeito de ter as necessidades básicas supridas em Deus. Então, quando a gente lê o contexto, a gente fica livre desse tipo de entendimento errôneo, com base na Bíblia, onde muitas das pessoas fazem o que eu comentei que está escrito no livro Pregação Expositiva. Colocam a Bíblia como um poste, né? E usam como um bêbado usa o poste, mais para se apoiar do que para se iluminar. Bom, tendo você entendido o contexto, você tendo lido o texto até que ele faça sentido na sua cabeça, você passa para o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Fazer perguntas para o texto, né? O que a palavra do texto quer dizer? Qual era a audiência inicial do texto? Eram judeus? Eram gentios? Eram homens? Eram mulheres? Quem eram as pessoas que receberam aquela carta de Paulo, por exemplo? Como eu posso trazer o texto para os dias de hoje? Se eu, por exemplo, pegar aquela parábola da dracma perdida, lá de Lucas 15, a parábola diz o seguinte, que uma mulher tinha 10 moedas. Aí ela perdeu uma moeda e, tendo perdido, ela varreu a casa inteira procurando a moeda e, quando ela achou, ela deu uma festa. Chamou os irmãos, chamou todo mundo e fez uma festa. Vamos lá, parece um pouco patético isso para os dias de hoje. Porque se uma mulher hoje tem 10 moedas e ela perde uma, ela não está nem aí. Né? O máximo que vai acontecer é ela achar alguns dias depois e está tudo bem. Né? Por que aquela mulher fez uma festa? Porque aquela mulher, aquela audiência em que Jesus estava pregando naquele dia, era uma audiência de pessoas que tinham uma cultura diferente da nossa. A cultura deles era que quando a mulher ela casava, aquele dote que o noivo pagou para o pai, parte dele era dado para a noiva. E aquele dote era uma garantia de que aquela noiva, aquela mulher, né, aquela esposa, se ela perdesse o marido, por exemplo, ela teria uma garantia de que ela não sofreria de fome, porque normalmente naquela época as mulheres elas não trabalhavam, elas cuidavam da casa. Então, se elas perdiam, por exemplo, o marido, elas ficavam sem resguardo. E aquele dinheiro do dote ajudava elas a pelo menos voltarem para a casa dos pais. Então perceba, quando a gente entende o contexto, a gente para de entender ele como algo patético, como algo sem sentido e passa a entender de fato o que o texto quer dizer. Bom, aí tendo em vista isso, o contexto entendido, aí você consegue trazer o texto para os dias de hoje. Né? E melhor, e talvez eu até coloquei em negrito aqui, porque essa é uma das partes mais importantes de qualquer estudo da Bíblia, tá? Como o texto que eu escolhi, ou como o tema que eu escolhi, tem a ver com Jesus. Como se relaciona com Jesus? Charles Spurgeon, ele escreveu que assim como as ruas da Inglaterra, todas elas, se você der um jeitinho, se você procurar direito, você vai entender que todas as ruas da Inglaterra levam até Londres. Da mesma forma, todos os textos bíblicos levam a Jesus, seja do Antigo Testamento, seja principalmente do Novo Testamento. Então, a relação com Jesus é essencial para que a tua pregação, para que o teu estudo, para seja lá o que você for fazer com base nisso, seja cristocêntrico, tenha Jesus no centro. Bom, você fazendo várias perguntas para o texto, e mais para frente eu vou dar dicas de como você faz essas perguntas para o texto, você vai para organizar as ideias. Nesse quarto passo, você já reuniu bastante informação. Você já fez várias perguntas e já respondeu essas perguntas. Então, você organiza as ideias no quinto passo. Para organizar as ideias, é necessário entender a finalidade do estudo. É para quem você está fazendo esse estudo? É para você mesmo? É para outra pessoa? É para você postar na internet? É para você pregar numa igreja? Qual que é a finalidade do estudo? Isso vai te ajudar a organizar as ideias da melhor forma. Por exemplo, a forma com que eu me organizo para pregar uma palavra na igreja é totalmente diferente da forma com que eu escrevo um texto para o Instagram. Esses que vocês veem aqui na Palavra que Alimenta. Tá? Então, a gente precisa entender isso para organizar melhor o texto.
E como eu posso dispor as ideias de forma que eu apresente um início, um meio e um fim? Como é que eu faço isso? Então, esse é um passo em que você vai descobrir a melhor forma. Quando você tiver todas as ideias organizadas, quando você já tiver aqui tudo formulado, e saiba que essa parte aqui no início pode ser um pouco trabalhosa, mas depois ela fica mais fácil, naturalmente você vai conseguir organizar melhor as suas ideias, tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo de como fazer isso com a mão na massa, por exemplo. Vamos pegar o texto aqui de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Primeiro a gente vai orar, a gente vai fazer uma oração. Depois de orarmos, a gente vai ler esse texto. O que o texto de Efésios 2, 8 e 9 diz? Na prática ele diz: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele. Olha só o que está escrito aqui. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Amém, Tainá? A Tainá está falando que depois, para deixar salvo que ela vai assistir. Legal, a live vai ficar salva, tá? Inclusive, muito provavelmente ela vai para o YouTube. Inclusive, estou até aproveitando esse momento no meio da live para falar que pretendo hoje criar um canal no YouTube e vou colocar algumas gravações das principais lives, tá? Então, muitas pessoas pediram isso. E por enquanto vai ter só as gravações das lives. Depois eu vou fazer vídeos exclusivos para o YouTube mais para frente, tá? Aí, ó, coisa da minha irmã, 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos lá. Aí a gente escolheu Efésios 2, do 8 ao 9. Feito isso, a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo aqui em cima? É entender o contexto. Né? A gente lê todo o contexto e entender como esse contexto se relaciona com Jesus. Então, vamos lá. Paulo fala especificamente sobre a salvação pela graça no seguinte texto. Aí, Efésios do 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele fala mais especificamente disso, mas ao discorrer da carta aos Efésios ele cita a graça também. Tá? Então é necessário que nesse ponto você leia e releia essa passagem até que ela faça sentido completo na sua cabeça, até que você entenda tudo. Caso você não entenda, você vai pesquisando, você vai procurando, mas é necessário que o texto faça sentido na sua cabeça, tá? Feito isso, aí você vai mais para o detalhe. Por exemplo, você pega aqui o versículo 8, que diz que pela graça nós somos salvos, é por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Tem que estar muito claro na sua cabeça o que é a graça. Eu estou falando sobre graça nesse texto. O que é a graça afinal? O que é a salvação? Se você tiver que explicar em poucas palavras o que é a salvação, como você explicaria, por exemplo? O que é a fé? Como é que eu lido com a fé? O que é isso? Aí, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Legal, já citou aqui uma passagem que tem ligação com essa pergunta. E o que é um dom de Deus? Paulo escreveu que a graça não é por nós, mas veio por Deus. O que é um dom de Deus? O que é isso? Né? E o que seriam as obras? Então, assim, aquele ponto que eu falei que eu ia dar exemplos aqui, no faça perguntas para o texto, é exatamente isso, tá? Pergunte, questione o texto. Se uma pessoa, por exemplo, que não entende nada a respeito da palavra, a respeito de Cristo, fizesse essas perguntas para você, como você responderia a respeito disso? Então, essa é uma boa forma de entender como a gente pode organizar melhor as respostas das perguntas que a gente fizer para o texto. Por que o Paulo escreveu isso para os Efésios? Se eu ler todinha a carta de Efésios, eu vou saber essa resposta, eu vou conseguir chegar nessa resposta. Inclusive, isso é muito importante, tá? Eu falei aqui no terceiro passo para você ler o contexto do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, mas o melhor dos mundos é que você leia toda a carta, tá? Para você entender o que a carta como um todo fala para os Efésios. Feito isso, você compreendendo o texto e tendo feito boas perguntas para ele, você chega ao ponto de responder a pergunta: o que Jesus tem a ver com o texto?
né? O que Jesus tem a ver com a graça, com a salvação, com a fé, com o dom de Deus? E vá aqui reunindo informações. Aproveite esse momento das perguntas aqui para você reunir informações. Pega um papel e vai escrevendo todos os insights e ideias que você teve. E então, no último ponto, você organiza essas ideias. Coloquei aqui, se eu preciso ministrar a respeito das informações que eu reuni, qual é a melhor forma de organizar o texto para que as pessoas entendam? Não falta nada na mensagem? Pode ser que você chega nesse ponto aqui e você, poxa, faltou uma parte, está meio sem pé nem cabeça, volta para o início, ora de novo, lê o contexto e naturalmente você vai entender aí quais são os melhores passos para você, de fato, conseguir chegar em um esboço legal com início, meio e fim. Tá? Ó, eu falei 5 passos para vocês. Vou resumir aqui os 5 passos. Espera aí que eu estou apanhando no mousepad. Pronto. Primeiro passo, orem. Segundo passo, delimitem o texto. Terceiro passo, entendam o contexto. Quarto passo, façam perguntas para o texto. E quinto passo, organize as ideias. Feito isso, se você já tiver todas as informações aí, eu fiz até um esboço aqui, por exemplo, se eu fosse ministrar a respeito dessa palavra. Um possível esboço é eu começar lendo Efésios do capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, e depois disso explicar a respeito da doutrina da graça e da fé. O que a Bíblia ensina a respeito de graça como um todo? E sobre a fé, o que a Bíblia explica a respeito disso? E aí, ao discorrer da explicação, eu já emendo esse assunto com o assunto da soberania de Deus. Porque Efésios 2, os versículos 8 e 9, dizem que não é a respeito do que a gente pode fazer, é a respeito do que Deus já fez em Cristo. Então, o que isso tem a ver com a soberania de Deus? Tudo a ver, né? Mas aí você explica com mais detalhes. Feito isso, você entra naquele ponto que eu comentei que é um dos mais importantes, que é falar a respeito da relação do texto com Jesus. Esse ponto é importantíssimo, irmãos. Não esqueçam disso. Seja você uma pessoa que vai colocar esse passo a passo para você estudar na sua casa só com você mesmo, seja para você ministrar, seja para você pegar esse passo a passo como base, para você colocar mais passos para ele ficar mais robusto. Não esqueçam desse ponto, falar a respeito de Jesus e qual que é a relação de Jesus com o texto que você está falando. O foco aqui, o centro dessa palavra que nós escolhemos, que eu escolhi no caso para dar o exemplo, é a graça. Né? E qual que é a relação entre Jesus e a graça? E depois é possível concluir o estudo falando a respeito do que tudo isso que foi ministrado tem a ver com o plano de salvação. É importantíssimo que se chegue nesse ponto. Até porque os nossos estudos, as nossas leituras da palavra, segundo o que diz aqui, até o livro que eu comentei com vocês de pregação expositiva, toda ministração que ela é boa, que ela expõe a palavra de Deus, ela deixa o pecador mais humilde, ela exalta Cristo e ela inspira a santidade. Que a gente busque santidade, que a gente seja cada vez mais humilde, sabendo que a gente é totalmente dependente de Deus, e assim exaltamos a Cristo, exaltamos a Deus, e assim fazemos com que o nome dele seja glorificado. Esse foi o passo a passo que eu escrevi aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar nos stories, acabando aqui a live, eu vou colocar nos stories esse passo a passo bem resumido para você que tem interesse nisso. Coloque isso em prática. Se for possível, faça isso ainda hoje. Pegue um texto, escolha um texto que você gosta. Não comece com um texto muito grande, comece com poucos versículos. E aí vá colocando em prática esses passos. Fazendo isso, você vai exercitar a sua relação com a palavra de Deus. E fazendo isso, naturalmente, ao se relacionar com a palavra de Deus, você vai se tornar cada vez mais íntimo dela. Muitas coisas nas nossas vidas, como por exemplo a matemática, o português ou qualquer outra coisa, começa simples, 1 mais 1, depois vai complicando, envolve letras, números, vírgulas, mas a palavra de Deus é diferente. Ela parece complexa no início, mas ela vai ficando mais simples, é natural esse processo. E passos a passos, como esse, por exemplo, ajudam nisso.
Então eu vou colocar o passo a passo para vocês nos stories. Eu provavelmente disponibilizarei esse texto aqui no YouTube, essa live também no YouTube. Depois, mais para frente, talvez farei vídeos específicos para o YouTube com mais qualidade. Eu sei que a qualidade do vídeo aqui não é muito boa, tá vendo? Fica chegando mensagem, fica vibrando aqui o celular. Mas eu creio que é uma boa forma de iniciar o início da caminhada no YouTube também. E eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos. E naturalmente isso aí vai tomar forma e vai crescer. E eu creio que Deus poderosamente vai operar. Não, Dayana, ainda não tem canal. Vou fazer esse canal ainda hoje e vou disponibilizar uma live lá para que inicialmente tenha algo e eu conto com vocês para que vocês divulguem, para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, que eu creio que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? Fiquem na paz, espero que vocês tenham gostado. É muito simples, mas olha, eu posso dizer que se eu fosse começar do zero a estudar a palavra de Deus de novo, eu seguiria esse passo a passo. E não é um passo a passo complexo, é fácil de colocar em prática. Eu tenho certeza que vai abençoar vocês se vocês abrirem o coração para isso e colocarem em prática. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Live curtinha hoje, curtinha e objetiva, mas cheia de informação aí para quem está interessado. E é isso. Fiquem com Deus. Caso vocês tenham sede de algo mais profundo, eu posso buscar trazer algo mais conciso para vocês. Mas de cara eu creio que de alguma forma ajudou cada um de vocês. Tá certo? Fiquem na paz. Deus abençoe. Glória a Deus.